Olá pessoal, vamos dar continuidade ao vídeo anterior que falamos sobre Cabala e autoconhecimento, uma jornada interior. Citamos que falaremos sobre a escada de Jacó, a árvore da vida, o corpo do humano que busca crescimento espiritual, a consciência. A menção da escada de Jacó da existência ou em conexão com a Cabala sugere uma alusão a conceitos místicos e esotéricos presentes nessa tradição. A escada de Jacó é uma imagem bíblica do Antigo Testamento que pode ser interpretada de várias maneiras, e seu uso na Cabala muitas vezes carrega significados simbólicos profundos. A expressão a escada de Jacó tem origem bíblica, referindo-se a um evento descrito no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 19. Nessa passagem, Jacó, filho de Isaque, sonha com uma escada que se estende da terra até o céu, com anjos subindo e descendo por ela. A escada de Jacó simboliza a ligação entre o divino e o terreno, servindo como um meio de comunicação entre Deus e os seres humanos. O evento é interpretado de diversas maneiras, sendo uma delas a ideia de que a escada representa a possibilidade de acesso à presença divina. Além do significado religioso, a expressão a escada de Jacó também pode ser usada de maneira mais ampla para descrever qualquer meio ou método que conecte dois extremos, seja no sentido espiritual ou metafórico. No contexto do trabalho esotérico, o simbolismo pode ser mais informativo do que abordagens diretas da metafísica. Em muitas tradições esotéricas, símbolos são considerados uma forma de linguagem que transcende a comunicação literal. Cada símbolo pode conter significados profundos e multifacetados, permitindo uma compreensão mais rica e subjetiva. A alusão à implicação poética sugere que o simbolismo é frequentemente expresso de maneira poética e artística. Essa abordagem pode evocar respostas emocionais e despertar a imaginação, levando a insights intuitivos e experiências subjetivas. A ideia é que, ao envolver a imaginação, o simbolismo pode abrir portas para compreensões mais profundas e pessoais. A mente imaginativa pode captar nuances e percepções que podem não ser acessíveis por meio de uma abordagem estritamente racional. Enquanto a metafísica muitas vezes busca uma compreensão lógica e racional do mundo, o simbolismo frequentemente opera em uma esfera mais subjetiva e não linear. Isso pode permitir uma compreensão mais holística e intuitiva das verdades esotéricas. É importante notar que essa abordagem pode variar entre diferentes tradições esotéricas, e a interpretação específica dependerá do contexto cultural, religioso e filosófico envolvido. O texto da criação descrita no livro de Gênesis na Bíblia, especialmente nos primeiros capítulos, é muitas vezes interpretada de forma alegórica. Alegoria é uma forma de expressão na qual elementos simbólicos são usados para transmitir uma mensagem mais profunda ou significado além do que é explicitamente declarado. Na interpretação alegórica da criação em Gênesis, diversos estudiosos e teólogos buscam significados mais simbólicos e universais. Em vez de entender os dias ou da criação de forma literal, a interpretação alegórica muitas vezes sugere que esses dias representam estágios ou períodos simbólicos, não necessariamente equivalentes a períodos de 24 horas. A figura de Adão e Eva pode ser interpretada não apenas como indivíduos históricos, mas também como arquétipos representativos da humanidade como um todo. Suas histórias podem conter mensagens simbólicas sobre a condição humana, queda e redenção. O Jardim do Éden pode ser visto como um espaço simbólico representando a harmonia original entre Deus, a natureza e o homem, antes da queda. A árvore pode ser interpretada como um símbolo do livre-arbítrio ou da capacidade de fazer escolhas morais, com a advertência de que algumas escolhas podem ter consequências. A interpretação alegórica permite uma abordagem mais simbólica e espiritual do texto, buscando significados mais profundos e universais que vão além da leitura literal. Essa abordagem é comumente encontrada em tradições teológicas e filosóficas mais amplas, onde a alegoria é valorizada como uma ferramenta para a compreensão espiritual e moral. Uma interpretação que vai além da leitura literal da descrição da criação, possivelmente indicando que o relato da criação, conforme descrito em Gênesis na Bíblia, não é considerado um relato físico ou histórico que ocorreu em um curto espaço de tempo. Isso pode estar alinhado com interpretações alegóricas ou simbólicas da leitura de Gênesis, nas quais os dias da criação não são vistos como períodos de 24 horas, mas sim como representações simbólicas de fases ou etapas na criação.
Essas interpretações muitas vezes buscam uma compreensão mais metafórica e espiritual dos eventos descritos. A ideia de que, no texto da criação, a descrição inicial não inclui uma forma ou substância física, assim como o conceito de um templo antes mesmo das plantas serem desenhadas ou a primeira pedra ser assentada. Essa interpretação pode ser consistente com a ideia de que o texto inicial da criação em Gênesis não se refere a um processo físico no sentido tradicional, mas pode ser interpretada de maneira mais simbólica ou espiritual. A ênfase pode ser colocada na criação como um ato divino que vai além das limitações temporais e físicas humanas. Essas interpretações, muitas vezes alegóricas ou metafóricas, são comuns em diferentes tradições religiosas e filosóficas. Elas buscam extrair significados mais profundos e universais da narrativa da criação, indo além de uma interpretação estritamente literal. Na tradição cristã, o texto da criação em Gênesis inclui a descrição do Jardim do Éden, frequentemente associado ao paraíso. Esse é um estado inicial de harmonia e perfeição antes da entrada do pecado. O paraíso pode ser visto como um estágio de formação ou criação em que tudo está em ordem divina. A ideia de que, no paraíso, as ideias se manifestam como pura forma e o Jardim do Éden é simbolizado como uma imagem perfeita de uma paisagem, com plantas e animais em seu estado mais primitivo. Essa interpretação pode ser associada a conceitos de perfeição, harmonia e pureza presentes em algumas tradições religiosas e filosóficas. A ideia de um Adão espiritual ou que se divide em almas irmãs, representando a humanidade no nível psicológico, pode estar vinculada a conceitos esotéricos que exploram as dimensões mais profundas da existência e da alma. A divisão em almas gêmeas, macho e fêmea, é um tema que pode ser encontrado em várias tradições esotéricas e místicas. Essa interpretação muitas vezes destaca a busca pela reunificação ou harmonia entre as almas gêmeas, simbolizando a busca pela completude e equilíbrio. Esse tipo de conceito é encontrado em várias tradições espirituais que enfatizam a jornada da alma e seu desenvolvimento. Em interpretações mais simbólicas, a diferenciação entre Adão, masculino, e Eva, feminino, é vista como uma representação da dualidade e da diversificação da existência. Esse afastamento da fonte pode ser entendido como uma jornada da unidade para a multiplicidade, com a criação assumindo formas mais diversas e complexas. O texto de Adão e Eva muitas vezes é interpretada como uma alegoria que aborda temas mais profundos, como a queda da unidade original para a dualidade e a experiência da vida terrena. A separação entre Adão e Eva pode ser vista como uma metáfora para a jornada humana, envolvendo desafios, crescimento espiritual e busca pela reunificação. A ideia de seres arcangélicos permanecendo como espíritos sem forma sugere uma existência mais abstrata e espiritual. Esses seres podem ser vistos como entidades mais elevadas no reino celestial. A distinção entre seres arcangélicos e anjos, com os anjos sendo permitidos habitar no paraíso, sugere diferentes categorias ou níveis de seres celestiais. O paraíso é muitas vezes considerado um estado de perfeição divina. Essa abordagem pode estar alinhada com sistemas de crenças que procuram descrever a hierarquia e a natureza dos seres espirituais em uma cosmologia específica. Essas interpretações podem variar amplamente entre diferentes tradições espirituais e filosóficas. A afirmação destaca a distinção entre diferentes níveis de manifestação na cosmologia ou visão de mundo apresentada. Parece sugerir que a manifestação física de minerais, plantas e animais está confinada ao que você descreve como o mundo inferior da materialidade. Essa ideia pode ser interpretada de diversas maneiras, dependendo do contexto filosófico, espiritual ou religioso. Aqui estão algumas possíveis interpretações. A distinção entre o mundo inferior da materialidade e outras esferas pode refletir uma visão dualista, onde a espiritualidade é considerada mais elevada do que a materialidade. Isso é comum em várias tradições filosóficas e religiosas. Pode representar uma visão hierárquica da criação, onde diferentes formas de vida ocupam diferentes níveis ou planos. Isso pode estar alinhado com sistemas de crenças que veem a evolução espiritual como um movimento em direção à transcendência da materialidade. A ideia de que a manifestação física está confinada ou pode sugerir uma visão da materialidade como limitada ou restrita em comparação com estados mais elevados de existência. É importante notar que essas interpretações podem variar amplamente com base no contexto cultural, espiritual e filosófico.
Na Cabala, a escada de Jacó é frequentemente associada à ascensão espiritual e à conexão entre os mundos físico e espiritual. Cada degrau da escada representa um estágio ou nível de consciência, e os seres ao longo dessa escada são vistos como diferentes manifestações da divindade. A ideia de uma cadeia de seres conectados sugere uma interligação entre todos os elementos da existência, desde os reinos mais elevados até os mais baixos. Essa interconexão é um tema recorrente na Cabala, onde a busca pela unidade divina e o entendimento da estrutura cósmica são fundamentais. A referência a 4 universos distintos, correspondentes aos 4 elementos divinos, sugere uma abordagem da cosmologia que está alinhada com certas tradições esotéricas e místicas, incluindo a Cabala. A ideia dos 4 elementos é uma concepção antiga que remonta à filosofia grega antiga e foi posteriormente incorporada em várias tradições esotéricas e religiosas. Na Cabala e em algumas tradições místicas, os 4 elementos costumam ser associados aos 4 mundos ou planos de existência. Cada mundo representa uma dimensão diferente da criação, e os elementos são utilizados como símbolos para expressar características específicas dessas dimensões. Os 4 elementos divinos e os universos correspondentes podem ser apresentados da seguinte maneira, em uma interpretação cabalística. Mundo de Atzilut representa o mundo mais elevado e espiritual. É associado ao elemento fogo, simbolizando a luz divina e a energia espiritual. Mundo de Bria refere-se ao mundo criativo e é associado ao elemento água. Representa a formação das formas e estruturas na criação divina. Mundo de Itzira. Este mundo está associado ao elemento ar e representa o mundo da formação, onde as formas e padrões começam a se manifestar. Mundo de Assia. Representa o mundo mais baixo e material, associado ao elemento terra. Este é o mundo da ação física e manifestação tangível. Essa divisão em 4 mundos e elementos é uma maneira de entender a complexidade da existência e a progressão da criação desde as esferas mais espirituais até as mais materiais. A noção de que a parte inferior de um reino superior é paralela à seção superior de um mundo inferior ressalta a interconexão e a continuidade entre esses planos. Pode-se interpretar isso como uma representação simbólica da harmonia e correspondência entre as diferentes dimensões da criação. Essa abordagem sugere que, embora esses reinos possam parecer separados em sua natureza, há uma relação simbiótica entre eles, onde a influência de um plano afeta diretamente o outro. Isso reflete a crença de que todas as coisas estão interligadas e que a compreensão e a influência espiritual transcendem as barreiras aparentes. A conexão os níveis mais grosseiros do mundo da formação e os níveis mais sutis do universo físico sugere uma correlação entre planos ou dimensões diferentes da existência. Essa abordagem é comum em tradições esotéricas, onde se acredita que diferentes níveis de realidade estão entrelaçados e influenciam-se mutuamente. Na Cabala e em outras filosofias esotéricas, a ideia de que os níveis mais grosseiros de um reino superior estão relacionados aos níveis mais sutis do universo físico pode representar uma visão da interconexão entre as esferas espirituais e materiais. Essa interrelação sugere que as energias ou influências que se manifestam nos planos mais elevados têm reflexos ou correspondências nos planos mais baixos. Da mesma forma, o que ocorre nos planos mais sutis do universo físico pode ter implicações nos planos mais grosseiros do mundo da formação. Essa visão pode ser expressa em termos de correspondências simbólicas, onde cada plano reflete aspectos específicos da realidade global. A compreensão dessas correspondências é muitas vezes considerada uma chave para o entendimento mais profundo da natureza da criação e da jornada espiritual. A sua descrição destaca a interconexão entre diferentes níveis ou regiões da experiência, incluindo sonhos, aparições, fenômenos psíquicos, o reino psicológico e o espiritual. Essa abordagem reflete uma compreensão holística que transcende as divisões convencionais entre o psíquico, o espiritual e o experiencial. Algumas interpretações esotéricas e filosóficas sugerem que os fenômenos psíquicos, como sonhos e aparições, ocupam uma região marginal que existe entre o consciente e o inconsciente, entre o material e o espiritual. Essa área marginal muitas vezes é vista como um terreno fértil para experiências que transcendem as categorias convencionais. A ideia de que as seções mais elevadas do reino psicológico interpenetram as regiões inferiores do espiritual ressalta a interconexão entre a psique humana e o domínio espiritual.
Pode sugerir que a experiência psicológica mais elevada tem uma influência direta ou está entrelaçada com as dimensões espirituais mais profundas. Essas concepções frequentemente se alinham com tradições esotéricas que valorizam a integração e a compreensão holística da experiência humana, reconhecendo que a psique, o espiritual e o transcendental estão interligados. Uma visão cabalística da existência como uma hierarquia de mundos, cada um baseado no modelo sefirótico do primeiro deles. Na Cabala, as Sefirot são as emanações divinas que formam a árvore da vida, um mapa simbólico da criação e da estrutura do universo. Cada Sefirá representa uma qualidade divina ou uma emanação específica da energia divina, e a interrelação entre elas forma os diferentes planos ou mundos da existência. A hierarquia de mundos cabalísticos muitas vezes segue uma estrutura tríplice composta pelos mundos de Atzilut, Bria, Yetzir e Assia, que estão associados a diferentes aspectos da criação. Atzilut representa o mundo da emanação, onde as Sefirot se manifestam em sua pureza original, sem qualquer vestígio de materialidade. Está associado ao elemento fogo. Bria é o mundo da criação, onde a divindade começa a se manifestar na forma de estruturas e formas mais definidas. Está associado ao elemento água. Yetzira é o mundo da formação, onde as formas e padrões se desenvolvem mais completamente. Está associado ao elemento ar. Assia representa o mundo da ação ou material, onde a criação se manifesta fisicamente. Está associado ao elemento terra. Árvore vertical. Representa a estrutura simbólica vertical, muitas vezes associada à árvore da vida na Cabala. Divino penetrando em cada nível. Indica que a árvore serve como um canal ou caminho para que o divino alcance e influencie cada nível ou esfera da existência. Essa visão sugere uma compreensão da criação como uma série de níveis interligados, com a árvore da vida funcionando como meio pelo qual a influência divina flui. A simbologia da árvore é rica em significado, representando não apenas a conexão entre o divino e o terreno, mas também a estrutura intrincada da própria criação. Alguns pontos relevantes. Função especial da humanidade. Indica que, de acordo com esse esquema, a humanidade desempenha uma função única e significativa. Organismo consciente. Descreve a humanidade como um organismo consciente, sugerindo uma unidade coletiva com uma consciência compartilhada. Percepção do absoluto. Destaca que a função da humanidade é perceber ou compreender o absoluto, que pode se referir a uma realidade última, divindade ou princípio fundamental. Essa visão está alinhada com várias tradições filosóficas, espirituais e religiosas que atribuem à humanidade um papel especial na busca do conhecimento, significado e compreensão mais profunda da existência. Adão Kadmon. Refere-se a uma figura arquetípica associada à Cabala. É frequentemente considerado um ser cósmico ou arquétipo humano primordial. Queda do Jardim do Éden. Faz alusão ao relato bíblico em que Adão e Eva, os primeiros humanos, caem do estado paradisíaco do Jardim do Éden após desobedecerem a Deus. Casacos de pele. Simboliza a vestimenta que Adão e Eva usaram após a queda, frequentemente interpretada como um símbolo de encarnação ou entrada na materialidade. Encarnação. Refere-se ao processo de assumir forma física ou material, indicando que a humanidade, após a queda, experimentou uma manifestação mais densa. Esses símbolos são comumente interpretados em tradições místicas como representações de processos espirituais e transformações. A ideia da queda e da vestimenta de casacos de pele muitas vezes é entendida como uma mudança do estado espiritual para o estado material, implicando na experiência da vida na forma física. Elevação do mundo físico. Sugere a ideia de transcender as preocupações puramente materiais ou físicas. Meios de evolução. Indica que há métodos específicos ou processos de desenvolvimento que podem ser utilizados para essa elevação. Busca da autorrealização. Destaca o objetivo final como sendo a realização pessoal, que pode envolver um entendimento mais profundo de si mesmo, propósito de vida, ou um estado de consciência elevado. Essa perspectiva é consistente com muitas tradições espirituais e filosofias que enfatizam a importância da busca interior, do crescimento espiritual e da transcendência das limitações percebidas do mundo físico. Experimentar cada nível da existência.
Implica em uma jornada através dos diferentes planos ou dimensões da existência. Contemplar Deus através da percepção humana. Refere-se ao propósito final, sugerindo que a experiência humana é um meio para Deus se contemplar por meio da consciência humana. Autoconhecimento divino. Indica uma busca de autoconhecimento divino, onde a experiência humana é vista como um veículo para Deus conhecer a si mesmo. Acesso a 4 mundos. Implica que o ser humano tem a capacidade de experienciar e compreender os 4 mundos mencionados anteriormente. Diferenciação das demais criaturas. Sugere que essa capacidade é exclusiva da humanidade, marcando uma distinção entre os seres humanos e outras criaturas. Essa perspectiva pode ser alinhada com concepções esotéricas ou filosofias que enfatizam o papel único da humanidade na cosmologia e na busca espiritual. Homens e mulheres como microcosmo. Indica que tanto homens quanto mulheres são considerados representações em pequena escala do universo ou da existência total. Contenção dos mundos internamente. Sugere que os indivíduos carregam em si mesmos os elementos ou princípios dos mundos, possivelmente referindo-se aos 4 mundos mencionados anteriormente. Capacidade de alcançar além da realidade material. Implica que, devido a essa natureza microcósmica, os indivíduos têm a capacidade de transcender a realidade material. Essa perspectiva cabalística ressalta a ideia de que a compreensão e a prática espiritual podem permitir que os seres humanos acessem níveis mais elevados de existência para além do mundo material. Penetrar na mais ínfima das partículas. Destaca a capacidade de compreender os elementos mais fundamentais da matéria, possivelmente referindo-se a níveis subatômicos. Alcançar a mais distante das galáxias. Indica a capacidade de explorar e entender a vastidão do universo, desde as escalas mais pequenas até as maiores. Vislumbrar o paraíso e os 7 céus. Sugere a habilidade de contemplar ou entender dimensões espirituais e transcendentes. Essa visão reflete uma perspectiva ampla sobre a mente humana, destacando sua capacidade de explorar os mistérios do cosmos e, ao mesmo tempo, se envolver em reflexões espirituais mais elevadas. Estudo da humanidade em níveis coletivo e individual. Indica que tanto o entendimento das dinâmicas coletivas quanto das experiências individuais são relevantes no contexto cabalístico. Desenvolvimento como agente do absoluto. Refere-se à ideia de que o estudo e o entendimento da humanidade contribuem para o desenvolvimento pessoal e coletivo como agentes do absoluto, possivelmente aludindo ao papel ativo na realização do propósito divino. Essa visão está alinhada com a ênfase cabalística na jornada espiritual, na compreensão das sefirot e aspectos divinos e na participação ativa na obra divina. Correspondência entre acima e abaixo. Indica que o que acontece em níveis superiores da existência tem uma correspondência ou reflexo no nível inferior, e vice-versa. Observação para compreensão. Sugere que a compreensão do que ocorre nos reinos superiores pode ser obtida observando o que acontece nos reinos inferiores. Operação sob os mesmos princípios. Destaca que tanto os mundos superiores quanto os inferiores seguem os mesmos princípios ou leis fundamentais. Essa visão está alinhada com a ideia de que há uma unidade subjacente na existência, e compreender os padrões em um nível pode fornecer insights sobre outros níveis. Então pessoal, terminamos essa parte, vamos continuar no próximo vídeo. Agradeço por assistir, se possível forneça sua gratidão dando um like, inscreva-se, se não for inscrito, e até o próximo. Que o poder da Cabala fique com todos.